Boa noite, amores. Esperar um pouquinho aqui, né? Mas desde já, hoje o assunto é terapias alternativas, né? Semana passada a gente falou sobre constelações familiares, né? Vou ver se eu tiro aqui que eu tô vendo que tá dando reflexo. Na hora que eu precisar ler, eu coloco de novo. Ei, Fernando, boa noite. Ei, Rosana, vamos lá, né? Então, como eu tava falando aqui, deixa eu pegar aqui antes que meu cachorrinho comece a latir, igual teve uma live aí. Entra. Desculpa. Tô melhor de óculos. Tô mais séria, parecendo mais terapeuta. Ai, gente, obrigada por estar aqui, tá? Na semana passada a gente conversou sobre terapia, sobre constelações familiares, né? Então não sei como que estão as coisas aí, né? Para vocês, se vocês entenderam, mas hoje eu tô trazendo duas terapias alternativas que elas podem ser complementares à constelação familiar, tá? Só retomando um pouquinho, a constelação familiar, ela vem para trazer à tona os seus problemas, né? Para poder organizar o seu sistema e você não cometer os mesmos erros que os seus antepassados, seus ancestrais. E o Reiki e os florais, eles vêm como uma forma de... eles te ajudam nesse processo de cura, né? Pelo que a Roberta falou, nem sempre a pessoa consegue controlar, né? Ou digerir bem o que foi descoberto, o que veio à tona, o que veio à consciência. E aí você acaba nesse processo. Ei, Renatinha! E aí nesse processo você precisa de um processo para digerir, para se curar e para se equilibrar, né? Então agora eu tô trabalhando com duas terapias, né? Que é a terapia floral e o Reiki. Terapia floral, quando eu comecei a falar com as pessoas sobre os florais, muita gente não conhecia. Então, eu achei interessante trazer esse assunto para cá, né? Porque quando a gente está falando de terapia alternativa, terapia integrativa, a gente não está falando de mágica, de poções mágicas que vão trazer pra gente. Ei, Lude! Saudade de você também! Depois eu te puxo para cá, pode ser? Pra gente conversar. Inclusive, quem tiver interessado, eu vou... Provavelmente eu vou falar mais rápido, né? E aí eu vou dar espaço aí. Quem tiver pergunta também pode mandar na caixinha, ou pode mandar aí que eu vou tentar ver. E aí eu preciso colocar esse bichinho aqui na minha mão, né? Porque ele tá insano no meu colo. Então, assim, a terapia floral, ela foi desenvolvida por um médico bacteriologista e patologista na Inglaterra, tá? E ele desenvolveu os florais entre os anos de 1920 e 1930.
Então a gente vê aí que é uma terapia que já está indo para completar 100 anos, né? E o que o Dr. Bach, o Eduard Bach, queria? Ele queria trazer qualidade de vida para as pessoas, tá? Para ele, as doenças, elas não vinham do físico, elas vinham do emocional, dos problemas. Então, a partir do momento que você curava o emocional dela, você tratava o físico dela, tá? Então, assim, é um processo. Então, os florais, eles são feitos, né, de flores e partes de plantas, né, de flores, não só das pétalas. E a gente usa para derrubar os bloqueios energéticos que estão provocando a doença da pessoa, o físico, tá? A gente tem várias situações complicadas. Hoje eu vejo aqui, né, a gente está vivendo um momento extremamente conturbado, ninguém esperava isso e muita gente não está sabendo lidar emocionalmente com essas mudanças que ocorreram de forma tão rápida e drástica, tá? Então, eu acho que o floral ele pode vir muito para trabalhar e para ajudar aí nesse equilíbrio energético, nesse equilíbrio do corpo, para a gente poder estar trabalhando aí, para a gente estar equilibrado e com isso evitando as doenças. Ei, boa noite, Carmen, Juju, Norma, obrigada, beijo para vocês, tá? Então, a partir do momento que você começa a se tratar com floral, você tem, você vai ter você vai ter ajuda para desenvolver suas capacidades diante dos problemas, tá? Então, assim, são várias vertentes aí, não diria vertente, mas são várias situações aí que a gente vive ou que a gente tem dentro da nossa personalidade, a gente nem sabe por quê. E aí a gente vai usar os florais com esse tratamento. A vantagem do floral é que ele é totalmente natural. Então, ele não tem nenhuma contraindicação. Inclusive, se você está trabalhando para poder, se você já está fazendo um tratamento médico e você está tomando remédio, né, os remédios normais aí, farmacêuticos, o floral só vai te ajudar, tá? Você não tem que parar você não tem que deixar de seguir o seu tratamento médico, mas você vai seguir, mas você vai começar o seu tratamento com floral. O floral, ele atinge muito mais mentalmente, tá? É a transformação da sua mente, da sua cabeça, né, dos seus pensamentos, que vai ajudar nessa cura e nesse bem-estar, nesse equilíbrio emocional e espiritual, tá? Lembrando, eu não estou falando de religião, eu estou falando de espiritualidade, o seu espírito em paz, tá? Todos somos espíritos, né? Todos somos almas. Então, o floral, ele também acaba ajudando, palavra feia, né? Não é, eu posso falar mais bonitinho. Ele traz, né? Ele é aliado nessa busca do autoconhecimento, tá? Então, à medida que você vai tomando, vai fazendo uso dos florais adequados para o teu processo, você vai se curando mentalmente, você vai entendendo, desbloqueando a energia que não tá certa, né, que tá te causando aqueles sentimentos, tá?
E aí você vai dissolvendo, né, suas angústias, dúvidas, ansiedades e vai tratando, cuidando, né, de você, tá? Como eu disse antes, para o Dr. Bach, a doença é resultado do desequilíbrio emocional, tá? Então, assim, você pode perceber que geralmente quando você tá mais estressado, você tá mais angustiado, tá triste, sua imunidade cai. Você tá mais propenso a pegar uma gripe, né? E quando o seu corpo tá, quando você tá feliz, ou seja, teoricamente o seu corpo tá equilibrado, né? Não vou falar porque às vezes tem algum pontinho ali que não é bom. E aí você vai começar a sofrer, né? Você vai evitar essas doenças aí, tá? Eu trouxe um monte de coisa porque eu tinha que anotar, é muita informação, tá? Mas eu acho que vai ser tranquilinha, tá? São 38 remédios criados, né, nesse período de 1920 a 1930, lá na Inglaterra, tá? Existe um centro lá que eles produzem as essências, né? Então a gente e aí eles distribuem aí. E cada uma dessas essências, ela tá ligada a uma doença, tá? A uma emoção. Porque para ele, as nossas emoções são responsáveis pelas doenças que nosso corpo físico se manifesta. Não tem contraindicação nenhuma, porque é natural, né? E para ele é importante tratar a personalidade da pessoa, né? Para ele o resultado do conflito da alma e da personalidade gera a doença, tá? Primeiro foram 12 florais, e esses florais eles estavam ligados a alguns sentimentos desarmônicos, né? Medo, impaciência, desinteresse, tortura, agitação, entusiasmo, fraqueza, falta de confiança, indecisão, indiferença, desânimo, desespero. Alguém aí já sentiu alguma coisa, já passou por algum momento em que, tipo, eu não vou conseguir, isso não é pra mim, eu não dou conta. Tem gente que já é mais impaciente por natureza, né? Aquela falta, tipo assim, você não tem vontade de fazer nada. E aí, né? Você pensa, hoje é muito comum a gente, tipo, os consultórios aí de psiquiatria e de psicólogos, eles estão cheios, né? Com pessoas com distúrbios aí emocionais que estão atingindo aí a mente. E a gente tem remédios, a gente tem situações, opções naturais que podem ajudar e auxiliar, né? Um floralzinho pode te ajudar perfeitamente, né? É só você tomar conta de você. Ei, Marco, tudo bom? E identificar essas como que fala? Esses sentimentos que estão te desequilibrando, tá? É muito importante escolher os remédios certos, né? Então, por exemplo, numa consulta de floral, desculpa, foi descer com o meu cachorrinho aqui. Numa consulta de floral, hoje eu falei que são 38 florais e eles começaram com, o Edward Bach começou com 12.
Ele dividiu esses florais em grupos, eu vou falar mais rapidamente depois. E nesses grupos tem vários outros florais, e aí cada um tratando de um jeito. Então, quando a gente chega numa consulta para poder identificar o floral correto, né? Você vai trabalhar, né, você vai entender, tem várias perguntas, né? Eu vou conversar com você, a gente vai ficar ali e a gente vai preencher uma ficha, e a partir dali eu vou fazer um estudo de tudo, né, de que você está sentindo, que às vezes não é só uma questão que a gente precisa trabalhar. E aí eu vou fazer uma indicação de floral, né? A boa notícia é que o floral é manipulado, então eu posso trabalhar algumas essências. Então, dependendo do que estiver acontecendo, dá para eu trabalhar aí mais de um ponto, né, que precisa ser equilibrado no mesmo floral, né? E aí a pessoa vai tomando, esse tratamento aí dura entre 4 e 6 meses, né? Porque o floral, ele vai atingir aqui o cérebro. Então, assim, a função dele é mudar a tua mentalidade, é mudar a tua forma de pensar, e assim a sua mente ir curando. Gente, o negócio é tão louco que eu tô vindo esse fim de semana de dois dias inteiros de curso. Foram praticamente 21 horas em curso de Reiki, tá? E aí a gente vai estudar. Então eu estudei metafísica, ciência. Aí que eu falei, gente, cara, eu nunca gostei eu sou da área de humanas, eu nunca gostei de física na escola, eu aprendia para passar, depois tudo foi deletado da minha mente. E aí agora, tipo assim, agora eu entendi porque que a física era interessante para mim, né? Porque também eu não sei como tá o ensino hoje, mas na nossa época era muito difícil ser correlacionado com alguma coisa real nossa. Eu acho que hoje os professores, eles trazem um pouco mais para a realidade, então isso torna, né? Ou tem algum professor que consegue isso, tornar mais atrativo, mas igual física, química e matemática nunca foi muito atrativo para mim, não. Na verdade, eu tenho trauma. Então, assim, quando você começa, é química, é física pura, né? Quando a gente começa a trabalhar com essas terapias. Então, assim, é ciência. Tanto é ciência que a OMS indica, né, a terapia floral e o reiki aí para tratamento, inclusive na ajuda do tratamento da Covid, né? Então, assim, se os hospitais quiserem, se os pacientes quiserem, a gente pode estar entrando com floral e com reiki nesse tratamento aí para recuperação da Covid, tá? Tá todo mundo aí? Tô falando muito? Fala comigo, pelo amor de Deus. Bom, vamos lá, né? Todo mundo tímido, né? Então, assim, a gente tem... o que você sente? Dificuldade de dizer não? Tem muita gente que sente isso, né? Desânimo, medo de perder o controle, sonhar com o futuro sem trabalhar o presente. Tem muita gente que fica aí pensando, imaginando, né? Ai, eu quero ter uma casa. Eita, Isa! Ai, tá cortando pra você? Ô, gente, aqui pra mim tá perfeito. Não... Ou sou eu que tô afastando e tá ficando mais baixo?
Melhorou? Gente, alguém que tá aí pode falar? Tá, beleza. Espero que dê certo. Então, assim, tem muita gente que e às vezes ela não enxerga isso. Ela não vê que ela não tá, que ela só tá pensando lá na frente e não faz, né? Tem gente que vive de passado, né? A gente sempre brinca, quem vive de passado é museu. Mas tem gente que tá preso ao passado, né? As relações passadas, a fases, né? Que foram maravilhosas. E aí não consegue seguir em frente. E aí? Né? Tem gente que não consegue tomar suas próprias decisões, né? Que fica assim, pra lá, pra cá, o que eu vou fazer? Aí pensa 1000 coisas e na verdade não conclui nenhuma. Porque fica pensando qual dessas coisas são melhores, né? Quais dessas ações vão ser melhores. Então, tem a pessoa que é muito tímida. Então, quando eu tô falando aqui de emoções, de sentimentos, eu não tô falando só de doença, eu tô falando de personalidade. E a gente pode mudar. Uma coisa que eu aprendi ontem, que é muito legal, é que antigamente, né, os neurocientistas aí, eles achavam que que o nosso cérebro chegava num ponto e ia se desgastando, que a gente não conseguia, e muita gente era assim, o exemplo que deu foi até muito bacana, que era a música, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, eu sou assim, você sempre assim. Não precisa disso. Seu cérebro tem capacidade de adaptar, seu cérebro tem capacidade de mudar. Você consegue mudar, mas você precisa enxergar, né? Então, às vezes você tá num estado de exaustão tão grande que nem você entende o que está acontecendo, né? Ou tá resignado, tá apático, né? Ou tem aquela angústia, né, no coração, aquela coisa que não passa, né? São sentimentos que eles estão com a gente, né? Às vezes foram crenças que colocaram na gente, ou foi uma forma que a gente achou, né? O nosso subconsciente achou de agir, mas a gente não precisa ser assim. A gente não precisa, a gente pode mudar, né? Tá aqui a Adriana, que me conhece desde pequena, né? Quem me conhece há muito tempo, eu fui uma criança e uma adolescente extremamente tímida. Eu tinha vergonha de cumprimentar. Meu tom de voz era tão baixo que as pessoas não me ouviam. Tamanha era a minha timidez. E eu tinha vergonha de cumprimentar as pessoas. Hoje eu sou tímida, mas nem tão tímida. Coitado de quem me conhece direito, porque aí eu disparo a falar. Aí esquece. Então, o que eu acho de quando a gente está trabalhando, né? Quando a gente usa os florais, eu já usei os florais há muitos anos atrás e agora eu resolvi me aprofundar, né? Estudar mais sobre eles. E tenho o meu floralzinho também, porque eu sei, eu não sou perfeita, né? Eu tenho que me melhorar. Eu tenho sentimentos aqui que eles podem estar aí me bloqueando, me tirando, né? A pessoa que é ciumenta demais, a gente pode trabalhar isso com floral, né? A pessoa que tá cansada demais, a gente pode trabalhar isso com floral, tá? E existe, além dessas 38 essências, um remedinho que chama Rescue, que ele é um floral de emergência, de socorro. Então, assim, quando você tá no auge, tipo assim, quando você chega num ponto de que, tipo,
se você não entrar com tratamento de emergência, tipo, não vai funcionar, tá? Você precisa daquilo para as outras coisas se equilibrarem depois, tá? O Dr. Bach, ele dividiu em 7 grupos, tá? Medo, indecisão ou insegurança, solidão, falta de interesse no presente, aquelas pessoas muito sensíveis às influências dos outros, né? Porque ou sofre demais com algum comentário ou depende demais de outra pessoa para saber para se autoafirmar, né? Tem o grupo do desespero e tem o grupo da preocupação excessiva com o outro, né? Do controlador. Gente, o bichinho vai ter que voltar pro meu colo. Ele ficou 2 dias inteiros deitado na caminha dele do meu lado enquanto eu fazia o meu curso, tá? Então, quando a gente trata, quando a gente busca os florais, a gente está buscando um tratamento alternativo, tá? Que vai mexer diretamente na nossa cabeça, na nossa forma de pensar. Não é do dia para a noite. E ele vai transformar esses padrões de pensamento, de desequilíbrio que são negativos, em qualidades positivas. Então é assim que ele vai trabalhando, tá? Inclusive a gente pode dar cartas com mensagens, né, positivas, exatamente trocando. Então assim, tem um tratamento fitoterápico, né? Você tem outras terapias florais aí que não são de Bach, mas na fitoterapia, se eu não estiver confundindo aqui, me desculpe se eu tiver, eu corrijo depois. Você tem a diferença dela para o floral de Bach é que na fitoterapia eles acham que você vai tratar o desequilíbrio com a pessoa com o mesmo sentimento, com o mesmo padrão. O Dr. Bach, ele acreditava que você tem que agir de forma contrária. Então, se a pessoa tá triste, a gente tem que dar alguma coisa para que ela fique alegre, tá bom? Gente, tá todo mundo me ouvindo direito aí? Dá um oi aí. Se tiver alguma pergunta, pode fazer. Vamos lá, tô quase terminando. E aí a gente tem o reiki, tá? O que é o reiki? Para início de conversa, reiki não é religião, tá? O que eu tô falando aqui, qualquer um pode usar, de qualquer credo ou crença, tá? A palavra reiki, ela é formada... Ei, Norminha, tá tudo ok aí? Sensação que eu tenho que tá com um delay bem grande, assim. Tá. Se tiver pergunta, pode colocar aí que depois eu falo, tá? Beleza, ok. Obrigada. A palavra reiki, ela é formada por 2 sílabas do alfabeto japonês, tá? O rei e o ki. O rei é a energia vital espiritual, tá? Universal, do cosmos, tá? E o ki é a energia vital da Terra. Então, quando a gente trabalha com a terapia de reiki, que o encontro dessas 2 energias, ela vai trazer esse método de cura por imposição de mãos, tá? E a busca, né, do reiki é trazer equilíbrio, harmonização, ei Laís, e integração à saúde, tá? E o reiki é compatível com qualquer outra terapia, isso que é bacana. Então assim, eu posso estar usando os florais e usando o reiki, né? Um não impede o outro, tá? A pessoa pode estar fazendo o tratamento dela dentro do hospital e eu posso estar oferecendo o reiki para ela,
tá? Numa sessão, né, de Reiki, a sensação que a pessoa vai ter é de relaxamento do corpo físico e das tensões do dia a dia, tá? E o mais interessante, ele pode ser enviado para eventos passados ou futuros. Aí quem estava na live da semana passada, quando a gente estava falando de constelação familiar, a Roberta, ela citou muito a questão de ter uma terapia junto, que ela aconselha a pessoa a estar fazendo outra terapia. Então, por exemplo, a pessoa foi para a constelação familiar, entendeu, né? A constelação, ela trouxe a consciência, esses problemas do passado, do sistema dela, que ela precisa curar para poder seguir em frente e não repetir os padrões. Então, o que a gente pode fazer? O Reiki vai ser ótimo para auxiliar nesse processo, porque a gente pode enviar o Reiki para essas situações do passado e também como situações do futuro. É claro que existe o livre-arbítrio, né? Então, o futuro a gente pode direcionar, mas lá na frente você pegou você pegou o caminho diferente, meu filho, aí não tem jeito, né? Mas a gente pode direcionar. O Reiki, ele vai restaurar seus músculos, os nervos, os ossos, regenerar os seus órgãos. Então, assim, o poder dessa energia universal, ele é tão grande que ele vai estar conseguindo regenerar seus órgãos, tá? Ele vai na origem dos problemas físicos, que geralmente são emocionais. Tá aí a ligação, né? Então, assim, o que eu acho mais interessante quando a gente trata de terapia integrativa é que, assim, geralmente o nosso problema físico hoje, ele não veio de hoje, tá? Ele está sendo ruminado, né? Trabalhado, ele tá ali, lá dentro, no fundo, talvez nem seja de agora, talvez seja de quando você nasceu, assim, você nem sabe direito, né? Você nem tem consciência disso. E aí, o Reiki, ele vai estar trabalhando essas partes aí. Uma coisa que eu achei muito interessante é que, estudando a mente, né, consciente e subconsciente, ontem eu fiquei sabendo que 12% da nossa mente, ela é consciente. Então, assim, pensa, 88% do que a gente carrega é inconsciente. São padrões que a gente não tem consciência. Foram crenças limitantes, né, de quando a gente era pequeno, ou alguma coisa que alguém falou, alguma situação, que ali a gente não faz, a gente acaba não trabalhando, não sabendo, o nosso cérebro, tipo assim, isso aqui não é legal. Então, antes daquilo acontecer, você já vai. Então, assim, olhando tudo e vendo o meu passado, eu tenho uma situação que eu falo que me marcou muito e que eu acho que foi, assim, o início da minha timidez. Tá. Quando eu tinha 6 anos, eu mudei de escolinha, fui pro pré-primário. E essa lembrança ficou, por isso que eu tenho quase certeza que dali eu comecei a ter essa reação, tá? E talvez isso me trouxe essa questão de não conseguir, tá? E de eu ter tanta vergonha de conversar e puxar assunto com os outros. Hoje tá bem diferente, mas na época, né, eu tinha vergonha de me olhar no espelho, assim, da minha própria sombra. Eu, no recreio, né, primeiro dia de aula, tinha uma menininha sentadinha lá. Depois ela ficou uma grande amiga minha, mas ela me tirou total no primeiro dia.
Aí eu cheguei, tipo, oi, tudo bom? Você quer brincar comigo? Ela, não. Hoje, com essa consciência que eu tenho, eu entendo que esse fato me fez trazer essa timidez por um bom período da minha vida, tá? Tanto é que quando eu falei que eu ia fazer jornalismo, minha mãe e minha avó riram de mim. Tipo assim, cara, você não sabe, você não cumprimenta. Ei, Liz, obrigada, querida. Que bom. Então, a gente tem essas crenças, né? A gente tem essas coisas que às vezes as pessoas não fazem por mal, mas o nosso cérebro vai trabalhando isso e em situações futuras a gente acaba se dando mal, né? Porque a gente deixa de viver. E aí é um problema, tá? A gente precisa de muita limpeza, muita consciência pra gente mudar esse padrão, tá? E o Reiki vai trazer isso pra gente. Eu comentei dos florais, né? Quem criou, né, os florais. Pois é, a gente acaba acreditando no que disseram, né? E isso é terrível, porque a gente acaba se tornando uma pessoa que não precisava ser, né? Mas o bom é que a gente sabe que tem solução, né? Tem como mudar, né? Se eu sou indecisa, eu tenho como mudar. Se eu tenho alternativas. Eu não preciso viver assim para a vida inteira, né? Anulando isso mesmo, nos anulando, né? Quanta coisa eu deixei por várias coisas, né? Quando a gente falou ontem em crenças limitantes, eu lembrei muito de... Aos 15 anos eu ia fazer um intercâmbio. E eu ia fazer high school nos Estados Unidos de 1 ano. E tava tudo organizado. A única coisa que eu não podia fazer era tomar bomba. Gente, eu era Caxias. Eu só tirava nota alta. Eu acho que eu tinha perdido média uma vez. E eu fiquei com tanta raiva da professora. E foi matemática, tá? Que eu detesto. Que no bimestre seguinte eu fechei o bimestre. Eu fiquei com tanta raiva que eu fechei o bimestre e ainda fiz a prova da minha outra colega que estava precisando de nota. E olha que eu sempre morri de medo de colar, né? Aliás, eu não colava, mas nesse dia eu fiz a prova da menina, né? Passei cola. Então, eu acho que a minha avó, aí nesse ano que eu tava tudo preparada para o ano seguinte eu fazer o intercâmbio, eu tomei bomba em física, que eu falei com vocês, né? E matemática. As 2 matérias que eu odeio, né? E agora eu tô entendendo o que a física faz na nossa vida. Hoje eu vi uns videozinhos aí, vou ficar boa nisso. Mas a gente acaba... aí minha avó, né? Eu acho que no intuito de me consolar, ela falou assim, não, minha filha, não fica triste não, você não ia dar conta de morar fora não, né? Lá as pessoas fazem as coisas e tal, eu não lavava um prato em casa, né? Então, e aí passou. Então durante muito tempo na minha vida eu pensei que o intercâmbio não fosse pra mim. Então eu nem pesquisava. Aí na hora que eu comecei, minha filha, vou, né? De fome eu não morro, né? Mas voltando aqui pro Reiki, né? Tem 2 coincidências aí do Reiki e do floral. Eles foram aí desenvolvidos na mesma época. E ambos estão prestes a fazer 100 anos. Então, se a gente tem aí 2 terapias
que elas já são centenárias, é porque funciona. Tá? Então é isso que a gente tem que pensar. Então é acreditar. Então o Reiki, já falei dos benefícios aí do que ele faz, né? Ele foi desenvolvido, né, canalizado pelo Mikao Usui no Japão. Em 1922 ele abriu a associação dele e transmitiu o Reiki para todo mundo. Então, o objetivo dele era a busca da felicidade, era o Reiki ajudar a pessoa a conquistar a felicidade. Tá? Gente, vamos pensar, eu já tô meio que acabando aqui. Se alguém se quiser também, Liz, qualquer coisa eu te ponho aqui também. Vou adorar se você quiser participar aqui. Então, assim, se a gente tá com um todo equilibrado, tá? A gente vai estar feliz, né? É claro que a gente tem vários problemas aí que vão sendo trabalhados, mas a gente tem condição de trabalhar, né? Então, assim, o Reiki também não é mágica, não vai tipo, oi, acabou, né? A ordem de cura, né, do Reiki, ele vai começar pelo espiritual, porque o teu problema, o teu desequilíbrio que provocou essa doença física, ele começou no espiritual. Ele vai pro mental, aí curando o mental, ele cura o teu emocional e aí você atinge a cura física, né? Então, é um processo de cura do Reiki, que você também vai precisar de ter paciência, mas é um processo de autoconhecimento incrível, que vai te ajudar muito, tá? O que é interessante? O Reiki, ele pode ser tanto presencial como à distância. Então agora, em tempos de isolamento, de confinamento, né? Se a pessoa quiser ser tratada, ela pode, né? Tem vários terapeutas aí que a gente pode vocês podem estar se conectando com eles e recebendo essa energia de cura universal, que é uma energia que tá aí para todo mundo e para se curar, para tirar aquela dorzinha, se sentir melhor, ficar relaxado, tá? Liz, você quer entrar? Você tá aí ainda? Tem alguém que quer fazer alguma pergunta? Lude. O pessoal da semana passada estava mais participativo. Tá. Então, vamos lá. Então, antes de curar alguém, pergunte se essa pessoa está disposta a desistir das coisas que o deixam doente. Essa é uma frase de Hipócrates. E resume bastante o que é o Reiki, o que é o que são os florais, né? Gente, para que a cura aconteça, eu preciso que ela exista. Eu preciso que a minha vontade exista. Então não adianta eu querer que a pessoa se cure se ela não quer. Uma pessoa deprimida, tá? Vou dar esse exemplo. Se ela não tem consciência dessa depressão, que é a pessoa que reclama, tudo tá ruim, ai, mas tá quente demais, mas tá frio demais, nossa, mas isso aqui tá, pelo amor, só vê o defeito. E aí?
E aí? É possivelmente que seja depressão. Mas se ela não quiser, se ela não entender que isso é uma doença, não adianta. Não vai ser psiquiatra, não vai ser psicólogo, psicanalista, não vai ser o reikiano. Gente, para poder acessar, para a gente poder usar a energia no outro, a gente precisa ter permissão da pessoa para acessar o campo de energia dela. Ela não vai deixar. Ela não vai permitir. E eu não posso invadir isso. Então, é essa questão, né, que eu queria colocar para vocês. Eu acho incrível. Espero que tenham conhecido um pouquinho. E aí, se tiver dúvida, eu tô aqui para conversar. Se achar que precisa de atendimento, eu tô aqui também. Só me procurar. Beijo enorme no coração. Tchau. Obrigada também quem viu. Desculpa, esse texto vai virar, esse vídeo vai virar texto no blog, tá? Eu tô meio atrasada, mas vai... e eu vou jogar esse vídeo também no YouTube, tá? Mas eu passo aqui, deixo aqui. Beijo pra todo mundo. Obrigada, boa noite, uma ótima semana de paz, luz e amor. Norminha, tem pergunta? Não, tá belezinha? Obrigada. Muita paz, muita luz para todo mundo. Beijo, boa noite.